No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão, Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Seja bem-vinda. Que elegância. Muito obrigada, boa noite. Que Ué, bacana estar aqui. É muito difícil estar falando com uma pessoa que está acostumada a mudar a vida das pessoas. Eu tive uma vasta experiência, há muitos anos atrás, eu fui diretor de treinamento da Unilever. E você deve conhecer bem essa área, porque você acaba levando as pessoas para algum lugar fazer um tipo de uma inserção, uma integração, que aí a pessoa sai desse treinamento chorando e fala: nossa, mas eu nem abraçava meu filho. Deixa eu te apresentar. Eu estou com Patrícia Capeluto. Você vai me corrigindo se eu tiver... ela é professora de MBA, Soluções Corporativas do IBMEC, do MBA de Gestão Médica do IDOMED e da Fundação do Dom Cabral e do Sebrae. Eu tenho uma história para contar dela aqui, mas eu quero que você mesmo conte. Então, eu falei, durante 20 anos, o mundo corporativo, gerenciando, eu queria que você contasse isso. E essa questão, para quem está nos assistindo, como comentei no início, é uma função que está muito em evidência e, por incrível que pareça, muito na política hoje, né? Olha, a comunicação é uma dor de todo mundo. Não importa o segmento da empresa que eu estou atendendo, a indústria que só muda o cenário. Tá? E aí a gente também está falando de vida profissional, de vida pessoal, na política, né? A comunicação é a dor de todo mundo. Então, você aprender
a dominar isso, a lidar com isso, a entender as armadilhas, a vida fica muito mais simples, né? Você falou para eu contar a minha história. Eu passei 20 anos trabalhando dentro de empresas, em área de negócios, eu atendia clientes, eu tive diversas equipes, e eu brinco, eu digo que durante 20 anos eu me fiz a mesma pergunta todos os dias. Precisa ser tão difícil a gente se relacionar com os outros? Porque às vezes era muito difícil. E eu achava que eu tinha muita inteligência emocional, então se ficava difícil é porque o outro era difícil, porque o outro não ajudava, só que talvez o outro também talvez estivesse fazendo o melhor dele ali, né? Aí eu fiz uma transição de carreira. E foi nesse universo que eu mergulhei da comunicação, da gestão de conflitos, da negociação, do comportamento humano, para ver se não tinha uma fórmula, sabe, para ficar mais fácil. E aí eu descobri um monte de coisa interessante. Quando você fala em comunicação assertiva, é aquela comunicação que você tem que ser objetivo, falar com elegância, tal. É mais ou menos isso, né? A comunicação assertiva, porque às vezes a pessoa acha que comunicação assertiva vem muito de você tá certo. O assertivo não tem nada a ver com tá Nada a certo, ver, tá? nada a ver. Nada a ver, tá? Nada a ver. Mas para que você possa falar das coisas que são importantes para você, você expressar os seus incômodos sem cair em armadilhas da abordagem que tiram a assertividade. Por exemplo, de cara eu já vou te trazer um erro comum. Você já reparou que quando a gente está chateado com alguém, em vez da gente falar do nosso incômodo, a gente fala do outro, a gente faz assim, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você não se importa, você não me dá atenção. Não existe a menor assertividade nisso, porque a gente não sabe do outro, a gente não sabe da história do outro, a gente não sabe por que o outro fez o que fez ou por que ele falou o que falou. Então, um bom começo para você ser assertivo é você falar do que você sabe, que é a sua história, os fatos, os seus sentimentos, o que você quer do outro, você pode fazer pedidos. Começando por aí, claro que de uma forma respeitosa, sem cair para o lado agressivo, passivo-agressivo, você já tem um bom começo de assertividade. Eu queria que você me falasse uma coisa que eu comento, dependendo da pessoa que a gente tem um bate-papo aqui, eu falo muito com o pessoal, porque o nosso editorial é totalmente institucional. Eu quero mesmo falar da sua vida e que você comente essa questão profissional mesmo. A ideia é você, como se fala em PNL, um monte de coisas, nós gostamos de pessoas iguais a gente e você tem que saber se vender. Você tem que saber o comportamento da pessoa. O comportamento é uma coisa que a gente aprende a lidar, né? Põe a mão, não põe a mão. Eu tenho até umas coisas que eu trabalho na época, a gente comentava, mas o seguinte, eu me lembro que na faculdade, o pessoal ficava muito no fundão. Lembra da turma do fundão na faculdade? Sim, A turma do fundão. A turma da bagunça. Então, o que acontece? Esses caras não vinham na aula, quando vinham, faziam aquela bagunça imensa e não sei o que, tal, e não participavam da aula. E aí, no final, passavam de ano. O que eu cheguei à conclusão? E outra, viravam grandes profissionais. Eu cheguei à conclusão que eles tinham comunicação. Não sei se eu estou certo, mas eles eram muito comunicativos, conversavam com todo mundo, tinham uma relação muito boa com o professor, nessa vibe de trocar figurinha e colar, não sei o que, acabavam se dando bem nos estudos. Olha, isso acontece mesmo, tá? Porque assim, quando eu comecei a estudar comunicação interpessoal, em me aprofundar, eu também caí para comunicação como expressão. Para você ter. Pensa uma coisa, a gente está num tempo em que a atenção é uma coisa escassa. Tem muito ruído, muita conversa. Você reter a atenção das pessoas não é uma coisa fácil. Então, quando você tem uma abordagem assertiva, de impacto, que você sabe como trazer a informação para reter a atenção do outro, é mais fácil você vender seu peixe. Talvez essa galera que ficasse lá no fundão da sala fosse muito relacional e conseguia ali se virar para poder passar de ano. Bom, eu queria... Tem obviamente, umas perguntas que a gente produziu, porque eu quero que você precisa responder o que você precisa responder, para poder passar isso para as pessoas, para saber... Como que te chamo? De Capeluto ou te chamo de Patrícia mesmo? De Patrícia, porque de Capeluto Pati, Capeluto parece que dá um pouco de tchan, né? Tem gente que só me chama de Capeluto, mas aí tem gente que chama de Pati também, como se você sentir à vontade. Não.
O que te motivou a fazer a transição do mundo corporativo para a comunicação assertiva e a gestão de conflitos? Acho que você já deu uma breve aí, não, mas vamos Tá. lá, vamos repetir mais Mas adequadamente. sabe qual foi o meu primeiro porquê de fazer a transição? Eu fui buscar sentido. Eu trabalhava há 20 anos com a mesma coisa. Sabe quando você acorda um dia e você fala assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Cansei. Mas também você pensa assim, cara, eu fiquei 20 anos fazendo isso. O que eu vou fazer agora, né? Aí eu fiz um processo de coaching para entender o que eu ia fazer, né? E quando realmente. Aí eu decidi fazer a transição, e como eu também entendia que a comunicação, para o bem ou para o mal, era um grande diferencial, falei, é aqui que eu vou começar a estudar. Eu comecei a comprar livros, a me capacitar, a fazer cursos, até que eu entendi, falei, é disso que eu quero falar. É nisso aqui que eu posso ser útil. E feita essa transição, né, quando eu comecei realmente a executar essa nova carreira, que eu vejo a utilidade, que eu vejo como traz possibilidades para as pessoas, onde antes elas não viam possibilidade nenhuma nas relações, na forma de se expressar, eu trago possibilidades, aí eu achei o sentido. E como é que você. Qual foi o maior desafio nessa transição que você enfrentou? O que você pode falar relacionado a isso? Tá? Eu acho que tem um desafio inicial, que é você interromper uma carreira super estabelecida, bem-sucedida, e começar a outra do zero. Do zero, assim, você, claro que você tem uma bagagem de experiência, mas é outra coisa. Eu também saí do lugar de funcionária para um lugar de empreendedora, de empresária, né? Então, assim, tudo isso foi desafiador, né? A gente, quando trabalha em empresa, a gente tem aquelas 8 horas de trabalho. Quando você é empreendedor e empresário, você faz o seu horário. É muito libertador, mas até ser libertador é Desculpa. assustador. Então, assim, eu acho que esse foi o maior desafio mesmo, tá? Esse desafio, quando você fez essa mudança, essa transição, você achava que tinha vocação e perfil para isso? Porque como você trabalhava na área comercial, tinha relação com as pessoas, provavelmente tem muito para ensinar. Mas assim, você sabe que quando eu comecei a pensar do que eu vou falar? Como eu trabalhava na área de negócios, né, área comercial, eu falei, bom, posso falar de vendas. Aí eu falei, eu não quero falar de vendas, não quero mais falar de vendas. Estou cheio disso. Não quero mais, né? Então, eu tinha algumas habilidades, a coisa do relacionamento era uma coisa tranquila para mim, mas quando eu me proponho a ensinar ou a inspirar, eu penso que eu preciso estar muito preparada. E eu mergulhei de cabeça mesmo. Assim, foi muitos treinamentos, muitos livros, um tempo ali para construir os cursos que eu dou hoje, as palestras que eu dou hoje, porque não é só trazer a informação, Zacarias, é trazer a informação de um modo que você queira me escutar. Porque falar de comunicação, muita gente fala. Por que vão me escutar? Eu preciso trazer a coisa com uma embalagem que a pessoa fala assim, isso é importante, hein? Opa, eu faço isso, meu Deus, eu erro essas coisas. Que aí eu pego a atenção da pessoa para ela poder desenvolver aquilo. O... Você já teve dificuldade, por exemplo, o nosso programa 90%, ontem mesmo, que é o nosso, normalmente é o nosso dia, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, por isso que nós estamos fazendo nesse momento, mas não é uma preocupação em audiência agora nossa, porque nós temos um problema que vai para outros canais, então vai pulverizar isso. A questão é a seguinte, tem que entender que, como eu estava dizendo, a maioria são magistrados, Ministério Público, pessoal do Poder Constituído. Tá. E esses caras, eu quero dizer, eles têm eles são obrigados, inclusive, dependendo da área de atuação, da cadeira que exerce, ou da vara que exerce, da Câmara que exerce, que são muitos desembargadores também, ter uma oratória perfeita. E eu queria te perguntar o seguinte: você já pegou um público nesse nível? Ou você já estudou com esse pessoal? Já esteve com esse pessoal? Ou que tipo de pessoal que você chegou a trabalhar? Olha, eu já dei treinamento para diversas áreas, assim, E, diversas indústrias. tem gente que sai chorando, né?
Sabe o que é engraçado? Porque assim, a gente entra com uma abordagem, olha, vamos facilitar as relações corporativas, você se expressar melhor e tudo. Aí no final vem sempre alguém falar assim, olha, isso vai me ajudar tanto em casa, vai me ajudar a conversar com a minha mulher, vai ajudar a conversar com o meu filho. Porque, como eu te falei, a dor da comunicação ela está na nossa vida como um todo, né? Quando a gente fala por exemplo, a gente fala de estatal, né? Eu já dei curso para diversas estatais e eu lembro bem que uma vez eu dei um curso para delegados da Receita Federal, que eles têm uma função que pede impessoalidade, muita formalidade, às vezes se deparam com situações muito adversas e uma grande alegria ter dado esse curso e eles entenderem que eles podem manter isso tudo que o cargo pede e ainda assim se conectar com a pessoa que está diante deles ali, usar a empatia. Empatia não é enfraquecer a posição deles, nem significa que eles não vão poder se posicionar. A gente pode ter empatia e não recuar 1 milímetro no que a gente acha que é importante acontecer para as coisas mudarem. Então, quando eu me deparo com essas pessoas em cargos ou indústrias ou empresas, instituições que são mais desafiadoras e a chavinha vira, dá para a gente se conectar, dá para a gente ter uma fala empática e assertiva junto com todo o resto, aí a missão está cumprida. Eles são autoridades, né? Vamos pensar assim. Não, E tem a questão, quando o cara entra numa função dessa, existe a questão da vaidade também. Isso é uma questão normal do ser humano. Por isso que precisa ser treinado para que saiba saber qual é a questão, qual é o momento de agir, para que não haja um excesso e também que não haja uma questão ética. Então, às vezes o que você fala, você pode comprometer a instituição. E você nem se fale. Por isso que sim. eu acho importante, eu conheço várias autoridades que fazem treinamento para falar em público, para falar para a imprensa. Tem vários, entendeu? Eu não sou bom nisso, não tenho uma oratória boa, não tenho uma dicção boa. Eu fui obrigado a aprender. Eu sempre fui gestor na área de televisão e na área institucional. Então, assim, eu tive que usar a experiência para falar, eu estou aqui ainda. E eu acho que também, não sei se você concorda comigo, quando você quebra a formalidade, em algumas situações é importante. Porque esses É, caras, que nem ontem, eu entrevistei um juiz federal, falei assim, doutor, desculpa, eu vou tirar a liturgia do seu cargo. Não, não, pode me chamar de Edu. Quer dizer, quando você traz o cara para perto, isso é uma técnica. O cara fica igual a você, né? Não sei se você concorda comigo. olha que coisa interessante. Isso não aconteceu comigo, não, tá? Aconteceu com outro treinador de comunicação não violenta que compartilhou essa história comigo. Ele foi dar um treinamento para um time também, era alguma coisa assim, né? Ou eram juízes, ou era. E era uma coisa que era um treinamento de final de semana. Então ele propôs na véspera que as pessoas fossem, né? Tava muito calor, se as pessoas podiam ir de camiseta, com uma roupa confortável, de tênis, que não precisavam usar terno. E aí ele falou que quando as pessoas chegaram e as pessoas se viram com uma roupa informal, que parece uma coisa tão simples, né? Que o clima mudou para melhor de uma maneira, já começou de outra forma, porque a gente não está o tempo inteiro performando, né? Somos seres humanos com. Então, só a questão da mudança da roupa já fez a diferença para começar o treinamento. Como que começou a comunicação não violenta, o impacto disso, a sua vida pessoal profissional? Tá. A comunicação não violenta, quando eu comecei a mergulhar, né, na comunicação, eu comecei conversas difíceis, comunicação não violenta, eu comecei a ler sobre isso. Tem uma coisa interessante, que a gente acha que comunicação não violenta é só para quem é violento. Só que Eu ia te perguntar, qual que é a diferença? o É. nosso entendimento de violência, ele é muito raso. O que você pensa em violência? Agredir, matar, espancar. Coisas que nós, pessoas comuns, não fazemos, né? Agora, existe uma violência que ela é muito mais sutil e invisível, que é a violência emocional. A gente está falando de julgamento, de críticas, discriminação, tratamento de silêncio, falar uma coisa e fazer outra. Tudo isso pode causar dor no outro. Isso é violento, tá? E aí você pensa assim, poxa, mas quem nunca fez isso, né? Quando a gente faz essas coisas, a gente julga, a gente critica, a gente rotula o outro, a gente acusa o outro, é porque a gente é mau,
Não, é porque a gente passou uma vida inteira fazendo isso. A gente normalizou e aí a gente vai perpetuando essa forma de abordar. Só que essa forma de abordar nos desconecta. Tá? Então, isso é que a gente fala da comunicação não violenta. Só para a gente entender que a nuance de violência ela é mais ampla do que aquela coisa da violência física. Tá? Então, eu comecei a ter esse entendimento porque essa violência emocional, que ela é mais sutil, é a grande causa dos nossos desgastes, dos nossos desentendimentos, dos nossos ruídos de comunicação no dia a dia. Aí você fala assim, meu Deus, por que a pessoa está tão chateada? Eu não fiz nada, o que aconteceu? Só que talvez a relação já esteja sendo minada, né, por essas pequenas coisas. Então, quando a gente começa a entender o que é a violência, sobre esse aspecto da comunicação não violenta, a gente fala assim, caramba, eu faço isso e não tá sendo legal. Por quê? Porque está me afastando das pessoas. Por exemplo, gestores em empresas que querem comprometimento dos funcionários. Por que essas pessoas não estão comprometidas? Porque elas não se importam? Ou será que a abordagem que é feita com elas é uma abordagem violenta? Uma coisa que a gente... Fala. Não, você falou um negócio, você acabou Pode de me falar uma... interromper, pode me Não, interromper. é só para trocar figurinha mesmo, até porque, Sim. por causa desse conhecimento, eu costumo dizer que, não sei se é porque é uma situação do país ou do mundo, vamos dizer do mundo, vamos culpar o Brasil e polemizar isso aqui, não. A questão é a seguinte, eu falo sempre isso, as pessoas, e eu falo também que é um erro de gestão, porque às vezes eu entro num lugar e falo, ó, eu brinco, às vezes, aí eu vou numa comunicação violenta, eu falo pro cara, ó, se eu fosse seu chefe, te punha na rua. É um modo de dizer, mas brincando, não tem nada. Porque o que acontece? Eu vou te dar um exemplo, você entra numa concessionária hoje, é isso que também o treinador, o coaching tem que fazer quando ele vai treinar os funcionários de uma empresa, os gestores de uma empresa. Eu costumo dizer o seguinte em treinamento. Aí você que me interrompe, hein? Você que é técnica na área. Ah, me fala. Eu tô aqui só. Não, porque é o seguinte, o que eu acho é o seguinte: sempre tem alguém na empresa te olhando. Por incrível que pareça. Você pensa que não, não está prestando atenção em mim, nunca vou. Sempre, numa reunião, que junta meia dúzia de cara grande lá, fala, aquele cara é bom para isso, aquele é bom para aquilo, aquele é para colar. Isso eu aprendi para ensinar. Sim. E aí também você entra, por exemplo, eu vou dar um exemplo, você entra numa concessionária, quando não há comprometimento, isso acontece em tudo quanto é lugar. Você vê isso em shopping. Você vê em shopping. Mas é aí que eu falo que é erro de gestão. Em shopping, tantas mil pessoas andando dentro de um shopping, não tem ninguém de comunicação lá dentro para te passar uma informação. Então, aí você entra numa concessionária, tem 10 mesas. Vendedor de carro, tal. Aí você vai no cara, você quer carro? Não, eu queria te fazer uma pergunta. Quem faz seguro aqui? O cara fala assim, puta, eu não sei. Dá para você perguntar pro cara do lado? Eu não sei se você concorda comigo, mas quando você fala em comunicação, o cara também tem que entender tudo que acontece dentro de uma empresa. Isso para mim também é comunicação. Perfeito. Deixa então, vamos decifrar a palavra comunicação, porque a gente acha que comunicação é falar melhor. Eu preciso melhorar Claro que não. comunicação. Né? Eu preciso melhorar a minha comunicação. A gente pensa em falar melhor. Só que a gente se comunica quando a gente fala, quando a gente não fala, com a forma que a gente fala. A gente se comunica quando a gente age e quando a gente deixa de agir. Lembra que você falou, as pessoas estão prestando atenção na gente? O tempo inteiro a gente está passando percepções. Quando você entra na concessionária, fala assim, poxa, eu queria saber sobre seguro. E o cara fala assim, pergunta para o cara do lado, o que ele está te comunicando? Desinteresse, pouco caso, é o que a gente vai interpretar. Mesmo que ele não saiba da informação, se ele falar assim, olha, um minutinho, senta aqui, que eu vou isso aí eu não sei também, acho que você vai me corrigir. Também pode até ser que não seja uma questão de gestão, pode ser também uma questão de desinteresse pessoal do cara. Às vezes é o perfil do cara. E às vezes a gente acha que é tão óbvio o que deveria ser feito que não fala como deve fazer. Só que o óbvio precisa ser dito. A gente precisa enxergar o óbvio, né? O óbvio só é óbvio para o olho preparado, tá? Então, assim, é melhor pecar por excesso do que por omissão. Para ver se está todo mundo na mesma página. Então, você tocou num assunto que é uma coisa que me incomoda profundamente. Eu acho que eu estou ficando velho, acho que é isso. Porque essa questão de comprometimento,
porque a gente foi gestor de. Eu vou dar um. Não é que a gente quer se vender, não, não. Eu já tive 36 funcionários, eu sei como funciona, né? Aprendi um pouco também. Óbvio que eu errei muito também. A gente aprende com as pessoas, com o funcionário, o cara lá de baixo, a gente aprende. Eu comecei de baixo, eu comecei como office boy também, entendeu? Então, assim, eu não sei se é falta de comprometimento, e também eu acho que o erro também é o seguinte: às vezes o que a empresa tem para oferecer, ela não pega a pessoa com o perfil adequado para aquela situação. E aí a comunicação da pessoa está comprometida. Vai ficar mais difícil, com certeza. Vai ter mais trabalhinho ali para botar tudo funcionando bem, as pessoas comunicando o que precisam comunicar, porque no fim do dia, no fim das contas, são as pessoas que estão na linha de frente que comunicam o que é aquela empresa, que comunicam a marca daquela empresa, né? Então, se você for mal atendido por alguém, você associa à empresa. É isso, acontece. Vou falar um pouquinho de perguntas sobre comunicação e vamos falar assim sobre relações interpessoais. O que você Vamos. pode falar? Qual é o erro mais comum que as pessoas cometem ao lidar com conversas difíceis? Tá. De não serem objetivas, né? Vamos falar assim. Hum. Tem um erro, assim, existem alguns erros, mas o que eu traria de cara é quando você entra na conversa querendo provar que você está certo e a outra pessoa está errada. Sabe qual é o problema? A outra pessoa está fazendo a mesma coisa. Ela quer provar que ela está certa e que você está errado. Pronto. E você vai até o fim para provar que você está certo, você sabe o que aconteceu, você sabe como as coisas devem ser. Os dois estão fazendo isso ao mesmo tempo. Só que não é sobre certo ou errado, é sobre o que é importante para cada um. Se a gente ficar no certo ou errado, acabou. Vai ser muito difícil a gente ter um entendimento. Mas se eu começar a buscar entender o que é importante para você e também te contar o que é importante para mim, não precisa ser excludente, tá? Esse seria um erro que torna uma conversa mais difícil. Agora, Patrícia, a gente sabe hoje, como a comunicação está muito aberta, a gente fala muito, eu falei ontem sobre esse assunto também, e a comunicação está muito aberta, então está havendo muita distorção, muita informação e muito, vamos dizer, não gosto de usar muito essa palavra, que está muito em evidência, fake news. A gente usa muito porque nós temos um meio de checar. Eu, quando vejo uma coisa interessante, eu peço para a minha equipe da redação checar se é verdade ou não, e eu começo a estudar aquilo se for verdade. Remédio, coisa de médico. Às vezes eu sinto com o médico, eu fico conversando com o cara uma hora, porque quem vende o remédio para o médico é o protagonista do laboratório. A gente acaba virando isso também, porque começa a estudar. E quando tem esse conflito de gerações, que a gente tem essa questão da evolução dessa nova geração, que vem na questão da tecnologia, e você vem de uma outra gestão que veio engessada e veio evoluindo e tal, e entrou. Quando tem esse conflito, quando você fala dessa questão do, não, eu tô falando que eu tô certo, eu já passei por isso, tal, tal, e o outro tem uma outra mentalidade porque ele acha que tem um outro caminho mais rápido para resolver. Existe essa questão de conflito de gerações? Pensa uma coisa, mesmo que não haja uma questão de geração, a minha história é diferente da sua. Só isso pode dar ruído, tá? Então, assim, agora quando a gente fala de geração, é uma distância muito maior, tá? O que eu recomendo? O que eu costumo recomendar, né? É claro que é importante a gente ter uma leitura. Por exemplo, a minha geração, talvez antes da minha, né? Mas assim, você entrava num trabalho, você trabalhava 20 anos no mesmo lugar, você queria comprar uma casa, você queria ter um carro. Hoje, depois a geração que veio depois, por que ela quer casa? Tem Airbnb? Por que ela quer por que ela quer carro? Tem aplicativo. Ela não quer encontrar felicidade no fim da carreira, ela quer a felicidade agora. Então, é a gente entender que existe a palavra mesmo, geração. Tem diferença do modo como vê a vida e do modo como cresceu, tá? Quando eu estou dando treinamento de relacionamento interpessoal, que a pessoa fala assim, porque eu tenho pessoas na minha equipe que são mais novas, de outra geração, e elas não escutam o que eu falo. Eu falo assim, para de falar de relação, para de falar de geração e conversa com a pessoa que está na sua frente.
Para de encher o Conexão, saco, pô. conexão de ser humano com ser humano. Porque Ai, se caramba. você rotular, vai ficar É, difícil. é E exatamente essa o que você está falando, é. rotular vai ficar difícil. Conversa com aquela pessoa. Porque aquela pessoa que é de outra geração também está olhando para você e falando assim: ai, que saco, que pessoa antiquada. Então vai na pessoa. Se a gente falar conexão de pessoa com pessoa, fica mais fácil da gente entender o que é importante para cada um. Que eu fiz essa brincadeira aqui de falar isso, mas é o Ah, seguinte: hoje a gente não pode falar nada. Hoje tem a questão jurídica, que hoje, ah, se você der uma distorcida numa discussão profissional, você pode arrumar um problema. sim. Então, a área institucional tem muito disso, né? A gente trabalha para não acontecer nenhum problema. Se tiver problema, nós temos que corrigir, principalmente na área de comunicação, que eu falo na área de comunicação aberta, televisão, que é tudo 90% da programação ao vivo, e tal, você tem que É, corrigir na hora para que não venha a bronca depois. é verdade. Ou amenizar um pouco essa bronca, né, da comunicação. É Então, trabalho pode falar. dobrado, né? Não, trabalho dobrado. Estou concordando com você. É um super cuidado, porque depois que foi para voltar é mais complicado, né? Eu tenho um exemplo interessante. Uma vez tinha uma matéria no ar ao vivo e umas crianças estavam vendendo doce no estacionamento de um supermercado e aí os seguranças tiravam as crianças, né? E toda hora tiravam, eles entravam, tiravam, eles entravam. Eu não sei se você vai lembrar dessa história, já faz muito tempo. E tinha um apresentador muito famoso que estava fazendo para um jornal policial e tal. E eu era o diretor institucional dessa emissora de televisão. E aí eu tinha uma certa experiência, porque eu tinha uma experiência que eu trabalhei na área da infância há algum tempo, acho que uns 12 anos. E aí, o que aconteceu? Que é coisa que não se faz em mídia. Primeiro que para uma criança aparecer na televisão e para participar de algum programa de televisão, normalmente ela precisa ter uma autorização judicial. Isso. E você não dá voz para bandido também, vamos dizer assim. Quando você prende um cara, tem uma maneira, a imprensa, por causa do sensacionalismo, vai lá e entrevista o cara. Isso, normalmente tinha alguns diretores de jornalismo que cuidavam dessa parte ética, gostavam de não deixar, não dar voz, entendeu? Uhum. E aí essas crianças, em algum momento, entrou de novo, aí o segurança para dar um susto, que isso é uma coisa que se fazia há muito tempo, pôs no freezer do Ah, supermercado. eu lembrei dessa história. Bom, o que aconteceu? Aí veio o problema, as crianças começaram, os pais a reclamar, aquela história toda, a medir em cima e tal, fizeram a criança falar e tal. E aí veio uma ligação para mim, aí eu liguei para lá, falou, vamos corrigir isso agora, estava ao vivo, né? Aí o apresentador entra, porque estava numa situação de constrangimento ilegal, não podia. É. Ele fala assim, olha, constrangimento é isso, é a criança ter que vender doce para sobreviver. E você arrancando os cabelos nos bastidores. Não deu nada, mas olha que. Mas assim, É, não deixa de ser um tipo de comunicação, isso que eu quero te dizer, entendeu? Você sabe que, assim, não é minha especialidade não, tá? Eu tenho colegas que são de relações públicas, fazem gerenciamento de crise. Ô vida difícil, viu? Ô vida difícil. E tem uma palavrinha que eles sempre falam quando precisa remediar alguma situação, não é essa exatamente que você falou, mas né, que deu um problema na imagem da marca, na imagem da pessoa. Quando você for remediar, precisa ter autenticidade, porque as pessoas, quando assistem, não estão comprando qualquer coisa. Aquelas desculpas farrapadas, sabe? Eu quero me pedir desculpas a quem se sentiu ofendido, aquela frasezinha padrão. É preciso autenticidade, realmente se importar com a mudança, senão não cola. Você concorda comigo? Concordo. Patrícia, você tem um funcionário e você vai lá e você faz um comentário, você dá um feedback para ele que não foi positivo, que você gostaria do retorno. O que que você acha disso, do comportamento dessa pessoa? Quando ela não gosta, você não fala o que ela quer ouvir. Tá, deixa eu te falar uma coisa, porque eu adoro esse tema. Quando você dá um feedback difícil para alguém, e a pessoa fica com entra na reatividade, né? Porque não gostou do que você falou. Isso é importante todo mundo saber. Tem uma galera assistindo a gente aqui. Quando a gente dá um feedback difícil para alguém, a gente aciona uma coisa chamada diálogo da identidade, que é um diálogo interno que a pessoa tem. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou dizer assim para você, Zacarias,
aquele projeto que você me apresentou, estão faltando vários números, sabe? Ele está incompleto. O que você escuta? Ela está me chamando de incompetente. Ela está falando que eu não sei fazer o meu trabalho. A gente escuta o que tem a ver com a nossa identidade. Porque assim, se eu errei, eu me acho competente. Aí você diz que eu errei no projeto. Aí eu penso assim, bom, se eu não sou competente, eu sou incompetente. Então, quando a gente dá um feedback difícil para alguém, aciona esse diálogo da identidade. E a gente entra em tudo ou nada. Caramba, se eu não sou competente, eu sou incompetente. Se eu não sou forte, eu sou fraco. Aí eu tenho uma reação ruim. Tá? A gente entender como a pessoa funciona, como é o comportamento humano, nos ajuda a trazer esse feedback de uma forma mais assertiva, cuidadosa. Por exemplo, tá? Eu não estou trazendo uma fórmula aqui, não. Vou trazer uma possibilidade. Eu disser para você assim, Zacarias, o projeto que você me apresentou ficou incrível. Ele está, né, ele iniciou bem, você passou por todos os campos, tá? Então, assim, parabéns. Eu preciso que você complete esse projeto com mais dados. Estão faltando dados. Você percebe que eu validei e depois eu disse o que estava faltando? Então, assim, botar mais dados que estão faltando não invalida o excelente projeto que você entregou, o excelente profissional que você é. É, a mesma coisa é você falar, não, isso aqui não serve para nada. Quer dizer, pô, e o trabalho que o cara teve, sempre alguma coisa é aproveitável, que você pode melhorar. Isso aqui não serve para nada, não diz nem o que você está querendo, é só Não, mas violência, né? você já deve ter ouvido alguém te falar isso. Não para você, mas alguém falar, eu faço tanta coisa e não sou reconhecido. Não sei se a pessoa tem problema para se comunicar, para comentar, ou não me vende na empresa, não sei. Essa coisa do feedback se você for falar de pesquisas sobre percepção de liderança, o feedback é a pior que tem. Assim, é um grande problema de gestão. E feedback não é só aquele formal, não, é o reconhecimento do dia a dia, de você ver que a pessoa está evoluindo e verbalizar isso, você perceber um problema e você levar de forma objetiva e assertiva qual é o problema que precisa de mudança. Tem muito a evoluir ainda. Ô, Patrícia, se você acha que vamos falar em qualquer situação, um funcionário, por exemplo, você acha que ele tem que se vender um pouco? Por exemplo, ele tem que fazer um marketing dele, desde que ele esteja fazendo. Porque tem gente que não gosta disso. Eu já sou um cara que gosta de comprometer o que eu faço. Ah, não, eu gosto de comprometer, entendeu? Então, assim, tem cara que não gosta. Eu, profissionalmente, já tive problema com isso. Porque quando você aparece demais, mostra as calças, né? Tá, Então, eu queria tua opinião sobre isso. tá. Tem uma frase que eu adoro que diz o seguinte: não basta ser bom, tem que parecer bom. Não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Sabe? É. E claro que para algumas pessoas é mais difícil, são pessoas às vezes mais tímidas ou introspectivas, ou acham que isso não é importante. Mas é importante, sim. Às vezes as pessoas confundem, porque assim, às vezes você tem um talento, você tem uma utilidade, você faz algo. E não enxergam. E as pessoas não sabem. Não Você precisa sabem. dizer o que você faz. Sabe, eu sou dessa corrente, tá? E não tem nada a ver com autopromoção barata. Porque você fala assim, acho feio me autopromover. Não é aquela autopromoção que você diz, olha como eu sou maravilhosa. Mas assim, será que as pessoas sabem o quanto você contribui aqui na empresa? Será que as pessoas sabem o seu diferencial que resolve os problemas do seu departamento? Você precisa contar para elas. Porque esse é um dos importantes caminhos do crescimento profissional. É muito importante. Vamos falar um pouquinho que é uma questão natural da vida. Vamos. A questão dos adolescentes. Quando você reprime por algum motivo, ou você ia reprimir, mas de repente chama atenção eu já tive esse problema também, viu? Então, eu queria saber a tua opinião. E hoje também tá uma moda danada de fazer terapia hoje. Eu queria até ouvir sua opinião sobre isso, porque
se é tão importante assim ou não. Porque eu sei de casos que, vou fazer uma terapia, mas eu vou ficar bom, vou trocar figurinha, porque na minha casa não dá para conversar, porque ele se fecha, aquelas coisas todas, e no final tem pessoas que ficam tão enfraquecidas que acaba virando uma muleta na vida do cara. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Tá. Bom, eu penso que se o mundo fizesse terapia, a gente talvez tivesse menos guerras. Porque a terapia, ela traz um entendimento maior sobre o comportamento humano. Aí você começa a entender o seu e o do outro, né? Por que pessoas fazem o que fazem ou não fazem o que não fazem? O que está mobilizando a gente, né? As pessoas trazem dores da sua criação, da sua história de vida, cada um tem a sua, tá? Então, eu digo que a terapia, ela nos traz possibilidades. Você tem uma pessoa para te escutar e conforme você está falando, você também está se escutando, ela pega, é uma escuta qualificada, tá? Ela pega aquela escuta e elabora e te traz insights e você tem mais possibilidades, onde às vezes você achava que não tinha mais caminho nenhum. Eu sou fã, eu recomendo, mas é uma escolha pessoal de cada um. Quando os casais se dividem, discutem numa questão da criação dos filhos, acontece muito isso. Porque tudo isso que, pessoal, quem está assistindo aqui, tudo isso que nós estamos falando tem um fundo de comunicação nessa história, que é o perfil, que é o papel da Patrícia, que é profissional nessa área. Aliás, eu gostaria de andar sempre de mão dada com ela, porque a gente acaba convencendo as pessoas de saber, de entender o teu momento na área de comunicação. Você sabe que tem uma amiga que quando vai discutir com o namorado, ela fala assim, ela queria um ponto. Vamos comigo. Vou botar um ponto na orelha para você me dizer o que falar. Eu não duvido. A experiência de conviver com as pessoas e dar treinamento com aquele mundaréu de gente, cada um falando de uma forma e pensando diferente. Tem cara que deve falar para você, não, mulher, mas, nossa, mas eu não pensei nisso. Como é que eu não pensei nisso? O treinamento traz possibilidades, porque você começa a tomar consciência de, caramba, é por isso que está difícil, é por isso que ficou ruim, é por isso que não está dando certo. E aí, mas o que eu faço agora? Aí a gente entra com ferramentas para poder abordar de uma forma diferente as coisas. Qual a melhor maneira de dizer não para um pedido sem gerar ressentimentos? Olha, dizer não é uma dor, né? A gente aprende, é difícil falar não. Como é difícil falar não? Mas mas é importante também, às vezes. Pensa uma coisa, quando você fica assim, puxa, é difícil falar não, aí eu vou dizer sim para a pessoa. Você diz sim para a pessoa e está dizendo não para você. E às vezes o sim que você diz é motivado por vergonha, culpa. Aí você vai fazer a coisa com ressentimento, que a pessoa não deveria ter pedido. Eu penso o seguinte, tá? É difícil dizer não, sim. É prática, tá? Você começa... a gente não quer ser julgado pelo nosso não. A gente não quer que as pessoas não gostem mais da gente. A gente não quer chatear as pessoas. Então a gente procura dizer sim, né? Só que tem que medir muito bem o custo que tem isso. Quando eu digo não, eu falo assim, não, eu não quero fazer, eu vou dizer não para a pessoa, eu posso, mas eu também quero cuidar dessa relação. Então, eu posso dizer, olha, eu não vou fazer por isso, por isso e por isso. Explicar o porquê que eu estou dizendo não. Eu não sou obrigada a explicar. Mas se eu quero cuidar da relação, eu explico. Eu sou uma pessoa que digo não, explico sem problema nenhum. Agora, se ela não vai ficar ressentida, eu não posso controlar. Porque talvez a expectativa dela, em relação a eu dizendo ao sim para ela, fazer o que ela está querendo, é uma expectativa gigantesca. E eu escolho não atender, porque eu estou cuidando do que é importante para mim. Se ela ficar chateada, é direito dela. Talvez seja razoável. E tudo bem, eu aceito lidar com isso. Mas é melhor, talvez, ela ficar chateada do que eu. Tem gente que fala assim, não, eu vou emprestar o dinheiro para a pessoa que me pediu, eu não quero falar não. Mas também se ele não me pagar, nunca mais ele vai me pedir.
Aí também, não vai me pagar, mas também eu enterro ele, mas nunca mais ele vai me pedir. Não é É isso. uma, é uma escolha. Não tem certo ou errado. É entender que custo tem dentro de você. É uma escolha. Eu não posso dizer faça isso ou faça aquilo. Cada pessoa sabe onde seu calo dói. Agora, depois que você aprende a dizer não, não o não pelo não, o não prático, não quero fazer isso, não posso fazer isso, não é minha prioridade, não tenho tempo. Cada vez que você se encoraja a dizer um não e lida com aquele incômodo do outro, que é legítimo, tudo bem, você se encoraja para o não seguinte. Quando está indo uma conversa para um lado improdutivo e está indo para um outro caminho, está dizendo o caminho que deveria seguir, como resolver isso? No tete a tete ali. Tá. Tem dois sinais que a conversa começou a ficar difícil, que a coisa começou a virar um conflito ruim. Dois sinais que podem aparecer de diversas formas, mas duas palavrinhas que fica fácil de entender. Silêncio e agressividade. Você está ali conversando com a pessoa, a pessoa começou a ficar muito quieta. Ela começou a ficar muito quieta, fica assim, ou então ela vai para a agressividade. A voz começa a ficar mais aguda, mais ríspida, as palavras mais pesadas. Nesse momento, gente, não adianta continuar a conversa. Porque essa pessoa não está mais te escutando. A cabeça dela está assim. Ela está pensando que isso, que aquilo. Para a conversa e lembra ela o que vocês estão fazendo ali. Diz o que você pretende com essa conversa. Diz o que você não pretende com essa conversa para chamar ela de volta, porque ela já está indo longe com as caraminholas, tá? Então, dois sinais. Silêncio e agressividade para a conversa, para lembrar o que vocês estão fazendo ali. Agora, você dá treinamento no Brasil inteiro? Não? Você é carioca, né? Eu dou treinamento no Brasil inteiro. Na técnica de comportamento, Ah. na neurolinguística, diz que nós gostamos de pessoas iguais a gente. Eu acho que às vezes você até muda o teu sotaque para falar com um paulista, falando, eu não posso mostrar que eu sou carioca, eu tenho que ser igual a ele. Nós temos que ser iguais, trocar a mesma informação. Mas eu entendi perfeitamente o que você falou, porque é a coisa do rapport, né? Isso chama de rapport. Você é meio que um espelhamento. Você vai, pô, é uma pessoa semelhante a mim, vamos dizer assim. Perfeito. Tem outras formas da gente fazer isso também. Eu penso assim, pessoas querem se sentir escutadas, primeiro, e compreendidas. Então, se você está falando comigo, eu estou realmente procurando te escutar, presente, e procurando entender o que você está me dizendo. Quando chegar a minha vez de falar, vai ser mais fácil você também querer me escutar e me entender, porque você já recebeu isso primeiro. É exatamente isso. Como funciona o seu trabalho como mediadora judicial de conflitos no Sejusc? Tá. Sejus, que é Centro Judiciário de Solução de Conflitos, tá? Funciona nos Como é, tribunais. como é que te chamaram para essa área? Para Ah, você. isso é um curso que você faz um curso teórico, depois faz o curso prático, vai lá para o Sejus praticar primeiro como observadora, depois como comediadora e depois como mediadora, tá? A mediação judicial, ela tem o mesmo papel que um juiz, né? A gente está com um judiciário tão afogado aí de processos, tá? E a mediação, ela tem a força da lei, né? A ata que é feita ali tem força de lei igual a um juiz. E qual é o benefício? As partes interessadas têm a oportunidade de dialogar com uma E você, pessoa você tem que mediando. você só vai naquele momento ou você também tem que estudar o processo para saber o caso de cada um? Não, eu recebo, bom, tem dois tipos de mediação. Uma Tá. que assim, o juiz está lá no processo e ele fala assim, não, vai lá para a mediação, já chegou no juiz e ele manda de volta para a mediação. E tem a mediação pré-processual, tá? Antes de ir para o juiz. Então, chega aquela informação, tá? O que está acontecendo, o que está sendo discutido, pode ser empresarial, pode ser civil, pode ser de família. Tá? E aí, você está ali com as partes, você conta ali como é que funciona, você faz uma abertura, você estabelece as regras, né? E você começa. O principal objetivo da mediação não é fazer um acordo, é restabelecer o diálogo. Primeiro, quando você restabelece o diálogo, o acordo é mais As fácil. coisas dão Tá? certo. Exatamente. E aí, você está com as pessoas mais interessadas
em cuidar do que é importante para elas. Porque cabeça de juiz, como é que você vai saber o que passa ali? Né? Aí o juiz segue a lei para que tenha justiça, só que talvez para alguma das partes não foi justo para ela. A mediação dá voz para essas pessoas, tá? Não é todo caso que dá para mediar. Eu acho que acaba até apurando a convicção do juiz, se for uma situação bem montada, eu acho. Assim, são as partes mais interessadas. Agora, também acontece da gente primeiro explicar como funciona, alguém fala assim, não quero fazer mediação. É direito da pessoa também, tá? Aí são alguns encontros para a gente tentar chegar num... Tem técnica, tem essa coisa toda. É muito legal. E sabe uma coisa que você percebe que é interessante quando você faz mediação? Não importa se você está atendendo a pessoa mais simples que mora na comunidade ou se você está atendendo o grande empresário. As dores das relações e da comunicação são as mesmas. Bom, eu queria agradecer a sua elegância e eu vou te fazer uma pergunta. Bom, eu estou aqui com Patrícia Capeluto. Ela é treinadora, coaching, que é uma palavra muito usada hoje, e quando a gente fala em coaching, são muitas pessoas que se treinam no mesmo tempo, ou também pode ser particular. O Instagram dela vai estar aí Estamos retransmitindo pelo Tati de Comunicação suas multiplataformas. A Tati hoje detém a TV Bandeirantes Litoral, nós temos o SBT Vale do Paraíba, Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, e nós temos a maior afiliada da Record em Campinas, Ribeirão Preto e região onde será transmitido. Eu estou aqui com a carioca bem-humorada, eclética, apaixonada por livros, samba, vinho e mãe de 2 filhinhos, que é o Risole e Azeitona. Risole é bom, hein? Risole é bom. Eu queria te fazer a última pergunta. Faça. E encerrar literalmente e agradecer por você estar com a gente aqui, porque sempre esse tipo de conversas são diferenciadas e a gente aprende também com as pessoas. Para quem que a Patrícia Capeluto entrega o seu cartão de visita? Para quem eu entrego? Não vai me dizer que você vai entregar para Azeitona ou para o Risole, não tem sentido, né? Risole e Azeitona são 2 meliantes. Eu entrego meu cartão de visita para quem acredita que o que a gente não sabe fazer, a gente pode aprender. E que quer aumentar suas possibilidades relacionais de comunicação para a vida ficar mais simples. É treinável, é acessível a todo mundo e eu entrego meu cartão de visita para essas pessoas, para você também. Patrícia, obrigado. Deixa eu te fazer uma última pergunta que até eu ia fazer antes. O que eu deixei de te perguntar que você gostaria de responder? Você fez perguntas tão legais. Não, de repente ficou alguma coisa, de repente ficou um penduricalho, e aí a gente não respondeu, mas assim, agora as pessoas vão te achar. Eu queria agradecer a tua assessoria, você tem uma ótima assessoria, já vieram pessoas super importantes, eu inclusive consegui entrevistar até presencial, e detalhe, hein, na comunicação. A sua assessoria quebra paradigma, hein? Quebrou muito paradigma comigo. Não é o meu perfil, a gente acaba aprendendo, mas como a gente é mais velho, acaba tendo uma certa experiência em algumas coisas. Olha, Kelly e Celeste são fora da curva. Um beijo para elas. Eu quero muito agradecer a você, Zacarias, esse papo, essa troca bem-humorada, bacana, esse espaço que tenha sido útil para quem está nos escutando. Acho que é o meu principal objetivo aqui. Logo mais, se você estará recebendo a comunicação pulverizada aí para as pessoas, para comprometer, eu costumo dizer muito isso, eu acho que não tem retorno, para comprometer na internet, que vou falar o óbvio aqui, você acaba virando conteúdo de pesquisa e em algumas situações acaba dando sustentação jurídica pelo que você está falando. Sinta-se abraçada. Obrigado. Beijo. Você é linda. Tchau, obrigado. Tchau. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.
O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.